Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Amém. Jesus continue abençoando ricamente a sua vida, você que se faz presente aqui na igreja, na casa do Senhor. E você também que está nos acompanhando através do online, que Deus abençoe grandemente sua vida. Muita gente viajando, muita gente aproveitando aí a festividade dessa época do ano, a festividade junina. Então, muita gente já voltando para casa, volte em segurança, muita gente acompanhando aí no carro também, no ônibus. Que Deus abençoe sua vida, te traga em segurança e que Deus possa falar através do seu coração. Você que está em casa, você que está acompanhando de qualquer lugar também, muito obrigado pelo seu carinho. Irmãos, abram suas Bíblias em Atos capítulo 7. Nós começamos a ver algo surpreendente a respeito da vida do apóstolo Paulo. Na verdade, antes dele ser chamado como apóstolo. Então, antes do chamado do Senhor, a gente pôde observar como é assustador, como foi assustadora, na verdade, a vida deste homem que a gente conhece muito mais pelas cartas que ele escreveu e pelo seu testemunho de conversão. Mas quando a gente começa a estudar o passado desse homem, é de assustar, é muito de assustar. A gente vai relembrar um pouco aqui, você que não acompanhou, nós vamos relembrar aqui algumas coisas que aconteceram para familiarizar você que não pôde acompanhar. Irmãos, em Atos no capítulo 7, acompanhe comigo a partir do versículo 54. Atos capítulo 7, a partir do versículo 54, nós vamos ler até o 60 nesse primeiro momento, onde a palavra do Senhor diz, é bom lembrar que aqui é aquele evento do apedrejamento, do primeiro mártir, o Estevão. Ele foi apedrejado e tinha uma personagem importante que estava observando tudo. E a Bíblia diz a partir do versículo 54, Atos 7, 54. Você tem? Diz assim a palavra do Senhor. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, falando de Estevão, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Agora avance para o capítulo 8. Vá comigo para o capítulo 8. Vamos relembrar versículos 1, 2 e 3. Atos 8, versículos 1, 2 e 3. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e o encerrava na prisão. Olha o que Saulo fazia. Era um homem sanguinário mesmo. Era um homem que a gente poderia, sem nenhuma especialização na área, dizer que talvez até prazer ele sentia em ver os cristãos sendo perseguidos, apedrejados, sendo levados a óbito, porque nada fazia, pelo contrário. Ele participava, ele era conivente e até decretava que se fosse, a perseguição fosse autorizada contra os cristãos. Avance mais um capítulo, vá para o capítulo 9. E agora no capítulo 9, versículos 1 e 2. Atos 9, 1 e 2. A minha versão, ela traz assim. Atos 9, 1 e 2. E Saulo, respirando ainda ameaças, olha só, e mortes, contra quem, irmãos? Contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Olha que coisa impressionante, ele respirava
ameaça. Ele estava ensandecido, ele estava enfurecido. Ele queria acabar mesmo, literalmente, com os cristãos daquela seita. Aí no versículo 26, que nós também acompanhamos, a figura de Saulo como inimigo de Cristo, ela era muito pesada. Atos 26, a partir do 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido, olha só, irmãos, poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Repare que aqui, durante o testemunho dele, ele não mais se refere aos cristãos como aqueles daquela seita, mas agora reconhecendo que eram adoradores do único Deus verdadeiro, os santos de Cristo. E ele diz, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os, muitas vezes, por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, os persegui. Aí você se sentiria bem morando, tendo um vizinho como este homem? Com certeza não. Porque é que Jesus, ele não interferiu? Porque é que Jesus não atendeu ao clamor e o pedido daqueles cristãos que estavam com as suas casas arrombadas, a igreja sendo invadida, com o consentimento deste homem, pelas autoridades da época, e simplesmente Deus não respondia às orações. E aí quando Deus resolve responder às orações, ele responde da maneira dele. Aí no capítulo 26, a partir do versículo 12, nós lemos o seguinte, Atos 26, a partir do 12. Sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Irmãos, contando como uma história qualquer, com certeza, diante desse testemunho, a plateia que estava ouvindo de cristãos poderia dizer, olha, então ele foi convertido, ele está com alguma doença, algum mal Deus trouxe na vida desse homem, ainda que tardiamente, porque ele era um perseguidor da igreja. E agora queremos ouvir o que está por trás desse testemunho, porque agora vem a punição de Deus. Deus respondeu às nossas orações e Deus vai castigar esse homem merecidamente. E a gente não encontra isso na palavra do Senhor. A Bíblia diz a partir do versículo 15, ainda em Atos capítulo 26, e disse eu, depois que Paulo ouviu o chamado, disse eu. Algumas pessoas estavam esperando uma atitude de Deus conforme as suas vontades e expectativas, mas não é o que ocorre. A Bíblia diz a partir do versículo 15, olha o que diz. E disse eu, quem é, Senhor? Quem é? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas, olha só, olha o que Jesus responde. Jesus responde, mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr, por quê, irmãos? Por ministro, olha que coisa. As pessoas estavam esperando um castigo de Deus, uma punição, e de repente Deus diz que chamou Paulo para ser o quê? Ministro, e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais, olha o que ele diz, te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios. Não somente colocando o apóstolo Paulo como ministro, mas Deus garantiu que livraria ele das mãos daqueles que iriam persegui-lo. Imagine, o perseguidor da igreja agora seria perseguido. E a Bíblia continua.
te aparecerei ainda te livrando deste povo, dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão do que, irmãos? Dos pecados, e sorte entre os santificados pela fé em mim. Olha que coisa, ao invés de Deus esmagar aquele homem, Deus perdoou ele. Não somente perdoou, como transformou aquele homem no ministro dele, e aquele homem seria testemunha. Por que Jesus faria isso? A pergunta que fica é: por que Jesus tolerou tanto tempo não respondendo às orações? A resposta para essa pergunta, ela não é encontrada na pessoa de Paulo. É aí que a gente confunde muitas vezes e acabamos, por ingenuidade, em exaltar a criatura e não o seu Criador. Jesus disse que a nossa luz deveria brilhar entre os homens, para que os homens pudessem glorificar a quem? A Deus, vendo as obras nas nossas vidas, mas essa luz, ela seria glorificada no Pai. Então vá para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 e 16, só para reforçar. O apóstolo Paulo, em sã consciência cristã, ele se coloca numa posição inferior à minha e à sua. Ele declara o seguinte, 1 Timóteo 1, 15 e 16. Você tem? Diz assim: e esta é uma palavra fiel e digna de quê? Toda aceitação. Que Cristo Jesus, ele veio ao mundo para fazer o quê, irmãos? Para salvar os pecadores. E ele declara, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda o que, irmãos? A sua longanimidade, o seu pavio longo, a sua paciência, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Vocês notaram aí que nesse contexto, por 2 vezes, ele se refere como principal dos pecadores? Por 2 vezes. No começo da caminhada do apóstolo Paulo, quando ele escreveu para os cristãos em Roma, ele chegou a declarar o seguinte: eu, servo do Senhor Jesus Cristo, eu sou o menor dos apóstolos. Ele declara isso. O que nos faz pensar que Jesus teve quantos apóstolos? Quem lembra? 12. E Paulo disse, olha, eu cheguei agora, no bom popular, eu não vou sentar na janela, eu cheguei agora, dos 12 apóstolos, eu sou o menor. Ele diz isso quando ele escreve para os cristãos em Roma. Só que lá em Efésios, Paulo já começa uma caminhada, já começa a entender quem é Deus, já começa a entender quem é Ele, e ele diz assim, ó, a mim, o menor de todos os santos. Paulo não era apenas o menor dos 12, agora ele se enquadra em uma categoria que ele é menor, além dos 12, ele era menor que todos os crentes. Ele diz, eu sou o menor dos santos. Mas irmãos, quando Paulo estava preso, nos últimos momentos de vida, conhecendo mais quem era Deus, por 2 vezes ele reconhece quem ele era. Ele era o principal dos pecadores. Eu tento imaginar como era que esse homem conseguia colocar a cabeça, se é que tinha um travesseiro na época, e dormir, pensando em tudo que ele tinha feito, mesmo com a misericórdia do Senhor tendo alcançado ele. E é interessante que no versículo 13, abra sua Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz assim, 1 Timóteo 1, 13, ele declara e ele reconhece o seguinte, a mim que dantes fui o quê? Blasfemo, não somente isso, perseguidor, que mais? Opressor, insolente, mas o que aconteceu, irmãos? Alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente no quê? Na incredulidade. A pergunta que fica é, então, como é que Jesus vai tratar alguém que agiu de tamanha atrocidade? Como é que Cristo vai tratar esse homem? Olha o versículo 14. E a graça do nosso Senhor fez o quê? Ela não abundou não, ela
superabundou, ela transbordou com a fé e o amor que há em quem? Em Cristo. Paulo está dizendo assim, irmãos, olha, tire os olhos de mim. Eu sei que vocês têm queixa contra mim, mas olhe para aquele que é longânimo, para aquele que perdoa, para aquele que é paciente. Porque se Ele tem poder para fazer isso com a minha vida, que sou o principal dos pecadores, imagine o que Ele pode fazer com você. E Ele diz para Timóteo, vai e prega, anuncia, fala disso. Fala desse amor que muita gente não consegue compreender. Irmãos, Jesus não somente salvou esse homem destrutivo, perseguidor e merecedor da fúria de Deus, mas Jesus fez dele um instrumento nas suas mãos. Volte aí para o versículo 12, ainda em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim, ó, eu dou graças ao que me tem confortado, quem é? A Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Lucas tinha relatado a visão que ele teve, lá em Atos, no capítulo 26, ele testemunhou que Jesus chamou ele para ser ministro, para ser testemunha, e ele aqui testifica, escrevendo para Timóteo, Deus me teve por fiel. Irmãos, a nossa mente ela dá um nó, porque acreditar numa pessoa que fazia atrocidades, ser transformado desse jeito, para crer numa pessoa dessa, é somente pela fé em Deus. Para crer em alguém que teve um passado trágico e simplesmente se apresenta como alguém transformado pelo poder de Deus e que agora é ministro, essa crença, irmãos, não vem de mim, não vem de você. É por isso que na nossa jornada nós temos dificuldades em perdoar alguém, porque nós deixamos a nossa carne falar mais alto do que o poder de Deus, por incrível que pareça. O poder de Deus, que é ilimitado, nos foi outorgado por meio da fé, o Espírito Santo habita em nós. Nós temos dificuldades porque na nossa caminhada, a nossa carne está gritando e dizendo, não acredite, não creia em Deus. Porque quando a gente deixa de acreditar na transformação de alguém, a gente está dizendo que Deus não tem poder para transformar aquela pessoa. Quando a Bíblia diz que Deus é todo poderoso, que Deus transforma, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus coloca a pessoa onde Ele quer. Mas tenta imaginar como seria a oração desse homem após um dia de trabalho ministrando a palavra do Senhor. Não entra na nossa cabeça por que Jesus fez isso, mas a Bíblia responde que era para revelar um dos mais surpreendentes atributos do nosso Senhor, a paciência, a longanimidade, o perdão, que Ele mesmo disse para mim e para você. No derramar do Espírito nós temos esse fruto maravilhoso, longanimidade. Irmãos, isso é poder de Deus. Aí talvez você pense, o que é que essa paciência de Jesus, ela tem a ver comigo? A paciência de Jesus significa a nossa salvação. É simplesmente isso. A paciência de Cristo significa a nossa salvação. Vá para Lucas capítulo 23. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23. Lucas 23, versículos 33 e 34. A Bíblia diz assim, você tem? Olha que coisa tremenda. E como isso aqui mexe com os nossos sentimentos humanos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Gólgota, ali o crucificaram. E aos malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. E olha o que Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Lembra que o apóstolo Paulo testificou? Que o que ele fazia na ignorância. Eu tenho que entender, eu tenho que olhar para a palavra do Senhor e entender o que é que significa perdão. Porque o dicionário ele descreve assim, ó. Olha como o dicionário ele traduz o perdão. Abandonar o ressentimento contra aquele que ofendeu. Diz mais o dicionário tradicional. Deixar o desejo de punir. Ir, abrir mão de. Ou seja, o perdão é a escolha, é a decisão
de deixar ir, ou o desejo de retribuir. É o significado tradicional do perdão. Mas você já parou para entender o que é que significa na perspectiva de Deus? Vai muito além disso aqui. O perdão de Deus envolve a nossa salvação, o perdão de Deus é transformador. O perdão de Deus faz coisas que a nossa mente dá nó. O perdão de Deus pega um pecador que perseguia a igreja, que consentia com a morte de cristãos, que invadia casas, matava crianças. E na nossa cabeça esse homem merece a punição, esse homem merece tudo de ruim. E Deus diz, para com isso, porque você não pode ser Deus na vida dele, eu sou Deus na vida dele, e eu digo que ele vai ser ministro, e que ele vai ser minha testemunha. E assim foi, irmãos. E aí a gente conhece essa história do apóstolo Paulo de uma forma assustadora, porque na nossa mente não consegue conceber como é que Deus pode ser tão maravilhoso para perdoar este homem. Todo cristão, ele deveria olhar para a sua vida e perguntar, Senhor, por que eu ainda estou vivo? Todo dia. Tem que abrir os olhos e dizer, Senhor, por que eu ainda estou vivo? E Deus, através do Espírito Santo, Ele vai soar nos seus ouvidos e vai dizer, porque eu sou longânimo, eu sou paciente, porque eu te amo incondicionalmente, não é pelo que você faz, é pelo que eu sou, e o que eu posso fazer na sua vida. Aí o que é que a gente faz? Nós somos obstinados, nós achamos que somos o bambambam, queremos tomar nossas decisões, fazer coisas. Quando estamos numa posição ruim, que precisamos de ajuda, nós agimos como coitadinhos. Oh, me ajude, eu sou tão pobrezinho, tão miserável. Mas aí Deus diz assim, ó, eu vou lhe dar saúde, vou lhe dar forças e vida, aí o nosso vigor é recobrado, aí a gente se acha que não precisa de Deus. A gente começa a falar com arrogância, começa a falar alto, a gente se esquece do nosso passado. Mas pastor, eu li na palavra de Deus e a Bíblia diz que as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, tá certo. Mas quando Jesus curou aquele homem que estava com o seu leito, ele disse, olha, levanta e anda e pega o teu leito e leva junto. Por que aquele homem específico teve que carregar o seu leito? Foi porque Jesus não queria deixar ali por causa da bagunça, para não sujar ali? Nada disso. Aquele homem especificamente, ele precisava lembrar, e só Jesus sabe o motivo, precisava lembrar todo dia quem ele era e por que ele estava naquela enfermidade, para nunca mais ele se esquecer. Porque, irmãos, nós somos assim. Nós somos miseráveis, e Deus é longânimo, é paciente. Quando a gente está definhando, a gente recorre aos pés de Jesus e choramos feito um louco. O nosso semblante muda. Nós nos colocamos numa posição de miseráveis coitados para o mundo ver. Aí Jesus diz assim, ó, eu vou te levantar só para te mostrar lá na frente quem você é, você vai esquecer de mim. Aí Deus levanta a gente pula, vibra, e a gente se esquece de como era o nosso passado. Deus não esquece do seu passado, não. Por que eu vou me esquecer do meu passado? E isso não precisa me martirizar. Mas eu preciso lembrar todos os dias que Deus é compassivo, que Deus é longânimo, que Deus é misericordioso. Para que eu olhar para trás, quando mais eu precisei de Deus definhando, e Deus me levantou, e agora que eu tenho saúde, eu preciso agir condizente com as misericórdias de Deus. Porque senão vamos entrar em ciclos viciosos. Você está me acompanhando em casa? Você está bem de saúde? Está bem? Está gozando das suas faculdades naturais, mentais? Glória a Deus por isso. Tudo vem do alto, vem da graça do Senhor na sua vida. Nunca se esqueça disso. A gente não tem espaço para agir com arrogância, com altivez de espírito, porque nós dependemos do Senhor. Deus é longânimo e Ele quer que a gente aprenda isso todos os dias. Pedro, o mais impulsivo de todos os discípulos, olha o que ele escreve na sua segunda carta. Abra 2 Pedro capítulo 3. Eu tenho conversado com algumas pessoas e eu tenho agradecido tanto a Deus pelo que aconteceu com relação à pandemia. Eu falo assim de uma maneira muito particular na minha vida, porque eu ainda preciso aprender muito do Senhor, mas é apenas um breve testemunho para os amados irmãos. A pandemia, Deus, Ele continuou no controle de tudo mesmo. E a pandemia ensinou muitas coisas e tem ensinado ainda muita gente, por incrível que pareça. Essa pandemia ainda vai ser lembrada por muito tempo.
E eu, particularmente, o que eu tenho mais agradecido a Deus é principalmente a liberdade de poder falar no nome de Jesus. Agora sou eu testemunhando para os irmãos. Antes da pandemia, a minha vida como pastor ministerial era muito preocupada. Eu era muito preocupado com o que as pessoas poderiam pensar ao meu respeito. Eu ficava encaixotado. E aí veio a pandemia. E Deus teve que fazer um trabalho muito grande na minha vida. Algumas pessoas têm falado comigo e dito assim: pastor, parece que o senhor voltou diferente da pandemia. Eu disse: é poder de Deus. É poder de Deus. Eu precisei, particularmente, eu conheci algumas pessoas que não estão mais entre a gente por conta da pandemia, mas eu nunca deixei de acreditar que Deus estava no controle, mas eu precisava aprender também na pandemia. E aí quando eu penso na graça de Deus, e todos os dias pergunto: por que eu estou vivo? Não tomei vacina. Não tomei vacina. Mas por que, pastor, não tomou vacina? Algumas pessoas pensaram que era por conta de... Nada de... Tire isso da sua cabeça. Nada de a ver com política. Eu falei para os irmãos aqui na igreja. Eu tenho histórico de anafilaxia. E os médicos disseram: você pode morrer tomando a vacina por conta do seu histórico de anafilaxia. Mas você também pode morrer pegando o corona. Imagine. Eu tinha que tomar uma decisão, irmãos. E peguei o coronavírus e não tive sequelas. E eu perguntava para Deus: Senhor, por que o Senhor não me matou? Não me levou. E levou tanta gente. E eu orei tanto para que viesse aí vacina, viesse e acabasse logo com isso. Mas o Senhor não me levou, Jesus. E hoje eu agradeço a Deus porque eu me sinto, Marcelo, pastor Marcelo, eu me sinto na liberdade que eu não tinha de poder falar de Deus com amor, com autoridade, mas com submissão a Deus. Porque a gente tem que aproveitar, irmãos, as coisas que Deus coloca nas nossas vidas, e se Ele nos mantém vivos, é para nos ensinar como Ele é longânimo. Não é porque Marcelo é bonzinho ou porque você é bonzinho. Você precisa descobrir o que é que Deus está te ensinando, te mantendo vivo, te mantendo viva. E eu não tenho dúvidas, são coisas boas, coisas tremendas de Deus, que só você e Ele pode experimentar. Mas a gente precisa saber disso aqui, ó. 2 Pedro capítulo 3, você tem aí? Diz assim, ó. Vamos ler o versículo 9 e o versículo 15. O apóstolo Pedro diz que o Senhor, Ele não retarda o que, irmãos? A sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, por demorada. Mas Deus, Ele é o que, irmãos? Ele é paciente, Deus é longânimo para convosco, não querendo que se percam, senão que todos venham a se arrepender. É aí que eu preciso entender que arrependimento é que eu estou nessa direção aqui, e Deus quer, com auxílio, a ajuda do Espírito Santo, que eu faça isso aqui, ó. Eu estou indo nessa direção, essa direção é errada. Deus diz: volta, volta, eu preciso fazer isso aqui, ó. Não é um 360 não, viu, irmãos? É um 180. Porque se eu estou seguindo aqui, algumas pessoas dizem: eu tenho que dar um 360 na minha vida. Você vai fazer isso aqui, ó. Vai voltar para o mesmo lugar. Arrependimento, e Deus quer que a gente se arrependa. Eu estou nessa direção, eu reconheço Deus, Deus é tudo na minha vida, eu estou indo aqui, eu preciso matar o meu eu todos os dias, e ó, voltar para Jesus, seguir firme olhando para Jesus. Aí ele continua, e tendes, versículo 15, e tende por salvação o quê? A longanimidade do nosso Senhor, como também, olha como ele cita o apóstolo, também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Irmãos, Jesus perdoava no momento em que estavam assassinando ele. Jesus perdoava: Pai, eles não sabem o que estão fazendo. A paciência de Jesus, atrelada ao perdão, é o molde de como devemos tratar os outros. Porque se eu entendo o que Jesus fez comigo, todo aquele que me pedir perdão, solicitar o perdão, eu tenho que dar sem reservas. Eu não posso me dar o luxo. Por quê? Porque alguém maior do que tudo que existe nesse mundo, nesse universo, olhou para mim e disse assim, ó: eu vou salvar aquele miserável.
para mim. Ele não merece, mas eu vou salvar. Aí eu estou inserido no tempo, tenho 42 anos, e aí eu fico pensando, onde estava Jesus quando eu estava com 3, 4, 5, 7 anos? As coisas que eu fiz no passado que eu não posso me esquecer, não me martirizam, nem escravizam. Mas onde estava Jesus? Hoje eu digo, me ensinando que Ele é longânimo. Mas que Deus é esse que permite tudo isso? Eu não estou aqui para julgar Deus. Eu estou aqui para receber o perdão dEle. Na sua vida, você que se faz presente, você que está em casa, tem alguém que você diz assim, ó, eu não tenho mais esperança na vida de fulano. Ali nem Deus muda, eu já ouvi gente dizer assim, nem Jesus muda ali, misericórdia. É no tempo de Deus. Uma pessoa, irmãos, perguntou para mim, semana passada, pouco tempo, perguntou para mim a respeito do meu avô. Estava evangelizando ele. E quando Jesus entrou na minha vida, e nos últimos momentos de vida dele, eu sempre perguntava para ele, pai, você entregou sua vida a Jesus? Entregue sua vida a Jesus. E aí a pessoa me perguntou assim, falou assim, você acredita que Deus salvou o seu avô? Salvou o seu painho? Eu disse para a pessoa, olha, o meu coração, que é enganoso, ele acredita até o último momento que ele foi salvo. Porque a mensagem não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Então eu acredito na misericórdia de Deus, que no último momento, a palavra que foi pregada a ele, mas e se Deus não tivesse salvado ele? Eu vou dizer que Deus é Deus. Que ele teve uma vida de longanimidade, mas que aprove ao Senhor fazer o que ele queria com o meu painho. Você está esperando que Deus faça algo na vida de um parente, um amigo seu, que você tem orado e nada acontece? Continue esperando. Pastor, eu estou cansado, eu tenho orado pelo meu marido descrente, pela minha esposa que não conhece a Jesus, pelo meu filho que está no mundo aí das drogas, perdido. É tanta coisa, pastor, eu estou sofrendo tanto. Jesus sofreu muito mais. Se Jesus, o que eu creio, estou apresentando a vocês e a você que está acompanhando, Ele é capaz e foi capaz de transformar a vida deste assassino chamado Saulo. Transformar ele num ministro, o maior missionário que a história da humanidade pôde conceber. Já parou para pensar o que é que ele pode fazer na vida do seu filho, seu marido, da sua esposa? Sabe por quê? É o mesmo Deus. O mesmo Jesus. O Jesus compassivo, longânimo. A pergunta é, você está disposto ou disposta, sem reservas, a entregar o seu coração a Ele, na promessa e esperança de que Ele pode transformar a sua vida e daquele que você tem orado? Aí é só com você e Deus. Pai Santo e querido, obrigado. Obrigado porque tudo o que o Senhor tem nos ensinado é bom. É verdade que a gente pode até não entender, Senhor, no momento. E vamos lamentar muitas vezes porque somos assim. Vamos murmurar, achar que a tua promessa é tardia. Mas olha aí o testemunho deste homem que nós conhecemos como Saulo, nosso irmão principal dos pecadores, que teve todo um tempo onde o teu povo clamava para não ser mais perseguido por ele, não ser morto por ele. E mesmo assim, mortes aconteceram, perseguição aconteceu. Mas quando a gente contempla o todo da história, a gente percebe que tinha um propósito. Isso deve ser reflexo nas nossas vidas, porque isso aqui foi registrado para que pudéssemos ter esperança. Mas e nas nossas vidas, que ainda estamos inseridos no tempo? E estamos clamando por aquela libertação, a conversão de um parente, de um amigo, e isso não está acontecendo, a transformação de vida em alguém, e não acontece? Senhor, que tudo isso não seja um empecilho para adorarmos ainda mais ao Senhor, e percebermos que o Senhor é longânimo, o Senhor é paciente, e que tudo vai acontecer no seu tempo, Senhor. Claro que isso não vai limitar as nossas lágrimas, nem as dores. Elas acontecerão, é verdade. Mas olha, que seja lágrimas no nome de Jesus, sofrimento no nome de Jesus, mas que a nossa fé seja fortalecida ainda mais no Deus de paciência, que transformou e tem transformado as nossas vidas, fazendo-nos questionar por que é que o Senhor não nos matou, não nos levou ainda. É porque tem propósito em tudo isso. Então obrigado, Jesus.
nos faz compreender a tua simplicidade, porque há poder nessa simplicidade. Nós te agradecemos por esse momento em família, adorando o teu santo nome, cantando louvores e ouvindo claramente a tua voz. Alcança-nos com profundidade, pois é o que te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja com cada um de vocês. Você que nos acompanhou até aqui, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana repleta de paz e de alegria e de muita esperança em Cristo Jesus.